Olá pessoal, tudo bem? Professor Álvaro aqui, o seu professor de ciências, e hoje a gente vai comentar um pouquinho do assunto, na verdade, o terceiro assunto do livro, né, que fala de hereditariedade. Gente, nós vimos ao longo do nosso curso que nós dividimos esses assuntos do nono ano de ciências naturais em três partes. Primeiramente, nós vimos o estudo da química. Depois passamos a conhecer o estudo da física e agora a gente vai ver um pouco do assunto de biologia. Por quê? Gente, por que que nós estamos fazendo esse trabalho? É exatamente para poder preparar vocês para o ensino médio, porque lá no primeiro ano, como no segundo e terceiro ano, vocês vão ver essas disciplinas, tanto a química, como a física, como a biologia, separadamente. Certo? Professor, e mais biologia é muita coisa. Gente, na verdade é muita coisa. Então, a gente vai falar um pouquinho do assunto de hereditariedade, porque assim, não dá para a gente ver tudo, todos os assuntos de biologia, lógico, e vocês já vão ter isso aí com mais cautela, né, com mais detalhamento lá no ensino médio. Vão ter um professor especificamente para isso. Mas a gente vai mostrar um pouquinho o que o livro pede, tá certo? Então esse assunto aqui, gente, é o assunto de hereditariedade. Eu até já passei para vocês um pouquinho aí, passei um vídeo, né, explicando isso aí, tá certo? A gente vai começar a trabalhar com ele agora, tá certo? Meus amigos, então a gente vai começar aqui vendo esse assunto, né? Eu vou comentar com vocês pouca coisa, assim. Primeiramente, estamos vendo aqui o conceito. Pessoal, o que é hereditariedade? Né? Vocês já devem ter ouvido falar a respeito, né, a respeito desse fenômeno aí, tá bom? Mas na verdade, hereditariedade, pessoal, é um fenômeno em que os genes e as características dos pais, eles são transmitidas a quem? Aos descendentes, a prole, aos filhos. Certo? Você vai herdar características dos seus genitores. Quem são os genitores? São os pais. Tá certo, pessoal? Isso é o que nós chamamos de características genéticas. Mas nós temos também características genéticas e características fenotípicas, certo? Que, na verdade, o próprio nome nos dá em que a gente sabe que nós temos essas características como chamadas de hereditárias. Tudo bem, meus amigos? Então, gente, nos seres humanos, essa transmissão de características hereditárias, como é que ela é conseguida? Na verdade, pessoal, vai ser a fusão dos gametas. A gente sabe que nós temos um gameta masculino. Como é que se chama o gameta masculino? Espermatozoide. Tranquilo? E nós temos um gameta feminino. Como é o nome do gameta feminino? Nós chamamos de óvulo, né, pessoal? Na verdade, a gente chama isso aí de ovócito secundário. E a gente sabe que cada gameta desse vai ter 23 cromossomos cada. Como assim, professor? Gente, é o seguinte, no gameta masculino nós temos 23 cromossomos e no feminino também nós temos 23 cromossomos. Então, se o pai juntamente com a mãe, cada um tem 23 cromossomos nos seus gametas. E aí ocorre a fusão, né? Então, esses cromossomos do pai vai juntar com os cromossomos da mãe, tá certo? E aí, no caso, vai resultar em quê? Vai resultar num conjunto cromossômico daquela célula. Contendo o quê, pessoal? Contendo 46 cromossomos. Se você for analisar o nosso corpo, ou seja, o nosso organismo aqui, nós somos um ser dotado de 46 cromossomos. Nós temos 23 do pai e 23 da mãe, tá certo? Professor, mas você acabou de falar que no espermatozoide tem 23. Pois é, na formação dos gametas, né, o pai ele vai doar 23. Os outros 23 vai ser da mãe, tá bom? Tranquilo, pessoal? Espero que vocês
tenham assimilado essa ideia aí. Tranquilo? Aí, gente, eu coloquei bem aqui o que nós falamos de conhecimento sobre hereditariedade. Gente, isso aqui a gente costuma falar, é sempre um históricozinho, né? Que a gente vê que essa hereditariedade, a gente sabe que hoje isso aí está muito bem estabelecido hoje, certo? A gente sabe que na antiguidade, né, já existiam pessoas que já estavam tendo essa ideia, né? Mas nós sabemos que o material genético ele é herdado, certo? Então a hereditariedade, ela, digamos assim, ela nunca foi assim, como é que eu posso dizer? Não foi sempre compreendida de forma adequada, certo? E a gente sabia que por muito tempo assim não se entendia muito bem, certo? E aí criava-se algumas dúvidas. Um exemplo, assim, é, por que que algumas pessoas eram tão parecidas com os pais e outras apresentavam diferenças, digamos assim, tão acentuadas? Então não se sabia nem mesmo que existia esse material genético e que esse material genético ele era transmitido, tá bom, pessoal? E aí a gente vendo, a gente antigamente se pensava que, na verdade, no ser humano já existia um ser totalmente formadinho e tudo, certo? E aí, com o tempo, isso aí foi desvendado, né? Foi várias teorias. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês, eu tenho aqui de Hipócrates e coloquei Aristóteles, né? Hipócrates, pessoal, é muito antigo, não me recordo aqui, mas esse cara, ele propôs a ideia de quê? De pangênese. O que é isso? O que era essa pangênese? O que é que o Hipócrates tinha, né? Na verdade, ele afirmava que o organismo ele acabava produzindo partículas de todas as partes do organismo e que essas partículas elas eram transmitidas no momento da reprodução, certo? Essa era a ideia que ele tinha naquele tempo. E essa ideia ela acabou permanecendo aí até o final do século XIX, mais ou menos. Já o Aristóteles, né, o Aristóteles aí, ele também possui uma ideia sobre hereditariedade, certo? De acordo com esse cara, o que que ele pensava? Que existia algum material no sêmen, né? E aí produzido pelos pais, né? Que acabavam garantindo a transmissão dessas características. Então, esse termo sêmen, quando a gente fala, nesse caso, ele era usado no sentido de gametas, né? E não como uma secreção eliminada lá no momento da ejaculação, tá certo? Pois bem, meus amigos, então isso aí, depois de Aristóteles, também houve um grande período aí sem que esse assunto ele fosse levantado, né? E aí depois aconteceu o Renascimento. Depois do Renascimento, esses estudos eles acabaram voltando a ser realizados com o objetivo, né, de ser desvendado essa hereditariedade. E aí aos poucos foi sendo observado, né? E aí, pessoal, mas depois de um bom tempo, alguns trabalhos eles foram inovadores, que foi o chamado de Gregor Mendel, né? E aí quando vocês estudarem mesmo a biologia afim, vocês vão ter uma ideia, vocês vão ver muito falar nesse carazinho aqui, ó, do Gregor Mendel, né? E quem era esse Gregor Mendel, pessoal? Pessoal, ele é considerado o pai da genética, certo? Por quê? Por causa dos resultados de seus estudos. Ele fazia uns estudos aí, ele começou fazendo estudo com ervilhas, certo? Com ervilhas. Essas ervilhas, piso sativo, né? Então, pessoal, na verdade, essa teoria que foi proposta por ele, bem,
essa teoria que foi proposta por ele da estrutura, né, e o funcionamento dos cromossomos que nós estamos falando serem conhecidos, esse cara ele compreendeu de maneira certa, né, esses princípios básicos da hereditariedade. Então, gente, eu tenho aqui duas leis que Mendel lançou, que é o chamado Lei da Segregação, ou também chamamos de Primeira Lei de Mendel. Gente, essa segregação aqui eu me refiro à separação, tá certo? E eu tenho aqui a Lei da Segregação Independente, que é a segunda lei de Mendel. Pessoal, voltando aqui a falar da primeira. Quando eu falo da primeira lei de Mendel, ou lei da segregação, a gente sabe que o pai da genética, o Mendel, ele acabou admitindo que existem fatores para cada característica. Tudo bem, pessoal? E que eles acabam se segregando, acabam se separando na formação dos gametas. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, no caso, havendo isso, vai ocorrer, nos quais ocorrem doses simples. Então, esses fatores que Mendel descreve, que ele acabou falando, né, nos seus resultados, seriam os genes, dos quais se tem conhecimento atualmente. E na segunda lei, pessoal, que é a segunda lei de Mendel, que chamamos de segregação independente, o Mendel acabou admitindo ainda que esses fatores admitiu fatores para duas ou mais características que acabam se distribuindo de forma independente para os gametas e acabam se combinando ao acaso, tá certo? Gente, essas duas leis aí, vocês vão ter que pegar o livro e vão ter que miuçar, ler com calma, tá certo? Tentar entender, porque no livro ele mostra algumas ilustrações, ou em alguma fonte que você for pesquisar, tá certo? Então eu estou fazendo esse comentário aqui porque eu acho que é importante a minha fala aqui com vocês, tá bom? Pois bem, pessoal, essas duas leis de Mendel aí, que ele explicou, né, que utiliza essas regras, na verdade são regras simples de probabilidade, certo? Essas variações aí existentes na transmissão de algumas características. Além disso, elas acabam serviram, na verdade, como base para ampliação do conhecimento genético e acabaram ainda propuseram uma ideia de herança, né? De uma herança que nós, digamos assim, herança particulada, a qual a gente demonstra que os pais eles passam adiante unidades herdáveis, né, separadas, atualmente chamadas de genes, certo? Então as leis de Mendel ele foram um ponto de partida para a genética moderna. Tudo bem, meus amigos? E a compreensão correta dessa hereditariedade. Tranquilo? Então isso é que eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que nós estamos estudando. Alguns alunos estão lendo, já estão fazendo uma leitura, né? E aí eu espero que com a minha fala aqui a gente acaba se organizando, né? Montando aí os tijolinhos, tá certo? Então, meus amigos, beleza? Então a gente vai por parte, tá bom? Então falei de hereditariedade, o conceito, falamos um pouquinho do histórico, né? E falamos do Gregor Mendel, visto que vocês já estão estudando, né? E das duas leis, tá bom? Essas duas leis elas vão ser vocês vão ter um entendimento muito maior quando vocês estiverem lá no ensino médio, tudo bem? Então, meus amigos, vou finalizando essa aula aqui para não ficar muito longa, certo? E aí, na próxima a gente se encontra, tá bom? Ou com atividade, ou com algum material, alguma videoaula gravada. Tá bom, meus amigos? Então, tenham um ótimo dia para todos e até mais.